Olá, eu sou o Thiago Alves, autor do livro Nem Home Nem Office. Bem-vindo a mais uma videoaula complementar aqui, onde nós vamos falar do seguinte tema: profissional do futuro e sociedade 5.0. Isso mesmo, para onde caminha a nossa sociedade e quais são os skills e competências do profissional do futuro. Fique ligado que é um conteúdo muito interessante aqui para discutir no dia de hoje. Para me apoiar, eu trouxe alguns slides, né, que vão trazer para vocês um pouquinho mais de conteúdo gráfico, né? Então vamos começar com o que é a Sociedade 5.0. Gente, a Sociedade 5.0, ela é a evolução desse conceito da indústria, né? Há quase 230 anos aí, 240 anos, na verdade, a indústria foi criada, né, com a mecanização e tudo. Depois ela passou a ser padronizada, né, no final do século XIX. E aí a 3.0 veio com automação, com a robótica, com computadores, né, com a internet. A 4.0, que é a que a gente vive hoje, que é com essa questão toda de internet das coisas, as redes Wi-Fi, as coisas inteligentes, as smart cities, etc e tal, a nova economia. E pá, qual que é o próximo movimento? Gente, o próximo movimento é o movimento de Sociedade 5.0. É quando a tecnologia já alcançou tanta revolução que deixa de ser sobre o produto e a mecanização da forma como os ativos chegam na nossa mão e interagem com a gente e passa a ser como a sociedade se comporta. Então olha que legal, a próxima revolução que a gente vai viver não é necessariamente uma revolução de ativos, de celulares e tudo isso. E aí tem alguns drivers que estão levando a isso. O primeiro driver é que a gente está vivendo, gente, hoje, uma clash de gerações. O que é clash? É encontro em inglês, né? Um impacto de gerações, né? Um encontro de várias gerações. Por quê? Né? A vida moderna trouxe vários desafios interessantes para a gente, né? Mudou a nossa expectativa, né, do que era a vida. Se a gente pegar aí o padrão do que era, né, há 40 anos atrás, você tinha que nascer, crescer, estudar, entrar na faculdade, entrar no emprego, fazer carreira, ficar 30 anos na empresa, casar, ter filhos. Isso era o segredo do sucesso. Mudou totalmente, né, isso. E mudou também a relação dessas gerações com o que é o sucesso. As gerações têm diferentes valores e propósitos. Vou explicar um a um aqui. Então, os boomers, que são aqueles que têm mais de entre 55 ou mais anos hoje, né? São profissionais que viveram no mundo pré-digital. Então, para eles, as motivações estão ligadas à remuneração, salário e carreira, né? Como estabilidade, ter sua casa, etc. A geração X, que tem de 35 a 54 anos, é diferente. Foi uma geração que viveu a transformação digital, mas nos ambientes de trabalho. Ela já estava trabalhando quando chegou a internet, o e-mail e tudo mais, né? Então, é difícil dizer que necessariamente ela se desvinculou dos propósitos da geração antiga, mas ela ainda tem enraizado alguns desses propósitos. Aí tem os millennials, né? Os millennials, a qual eu me incluo aqui, nascidos a partir de 1980, que são aqueles que viveram sim a transformação digital já na sua infância, adolescência, né? Então, eles saíram do mundo analógico para o digital na fase onde a gente é esponja, absorve a maior parte dos conhecimentos. Isso fez com que a gente criasse até rótulos, né? Os millennials têm rótulo de preguiçoso, porque ele viu o quão fácil é fazer as coisas de maneira automatizada, né? Ele tem consumo diferente. E tem uma última geração que está agora, já nos ambientes de trabalho, que é a geração Z, que já está com 18 anos para frente, chegando no ambiente de trabalho hoje, né? E é uma geração que compra totalmente diferente. Por quê? Porque ela já nasceu no mundo digital. Ela não conhece o mundo analógico, né? E tem a geração alfa, que são as crianças de hoje, que vão chegar nos ambientes de trabalho daqui pelo menos 10 anos e que vão chegar em ambientes de trabalho totalmente diferentes. Quando eu falo que as gerações compram diferente, elas compram mesmo, tá, pessoal? Os millennials, por exemplo, o foco era experiência, viagem, né? Tipo, eu quero viajar ao mundo, eu quero conhecer, etc e tal. Enquanto os centennials, ou a geração Z, o consumo hoje em dia é de eletrônico, de beleza, produtos de beleza. A gente está inundado aí por filtros e tudo mais que faz isso. Os influenciadores digitais estão novos. Infelizmente ou felizmente, essas mudanças todas impactam todas as gerações e fazem que a gente chegue nesse gap de gerações. Um gap de gerações que foi mais sentido na minha geração, né? A geração dos millennials,
porque eles viram essa transformação da internet, do celular, do tablet, até da formalização de como você trabalha. Era aquela geração que alugava a fita lá no locadora, esperava 2 semanas o filme, que agora assiste no serviço de streaming e fica bravo se em 15 segundos não começar o filme. A gente viveu essa mudança de padrão e de consumo, e isso influencia na forma como a gente age e interage dentro da nossa sociedade, né? Então esse imediatismo dos millennials e da geração Z, ele é um impacto para a geração Y, ele é um impacto para a geração dos baby boomers, e a gente tem que saber lidar com isso, né? E aí tem um fato interessante que eu vou trazer para vocês: 65% das crianças hoje, dos alfas, vão trabalhar em funções que não existem. Ou seja, como você prepara os ambientes de trabalho, como você pensa numa empresa que vai durar muitos anos e que vai empregar pessoas, se você não sabe o que essas pessoas vão fazer. Então, esse clash de gerações é um impacto importante na nossa nova sociedade, por isso que a gente tem que pensar nela com carinho. E o Brasil, especificamente o Brasil, tem um componente interessante que é o seguinte: o nosso PIB é um PIB antigo, tá? A gente é um país que envelhece. A gente está hoje, né, entre os anos 2000 e 2030, com uma população ativa de trabalho muito mais entre os 30 aos seus 50 anos. E olha o que vai acontecer em 2050, né? Pessoas com mais de 60 anos já vai representar quase que 34% da população. Mas olha essa distribuição aqui nos ambientes de trabalho. Boa parte das pessoas que estiverem ativas em 2050 vão ser pessoas mais idosas trabalhando ainda. Então muda totalmente aquela regrinha dos baby boomers, né? Que eu me aposento com 60 anos e aí vou curtir a vida, vou salvar o meu dinheiro para quando eu for aposentar. Não, esquece, né? Hoje é um país que 50% da nossa população pensa em aposentar com mais de 65 anos, e em 30 anos daqui, provavelmente 70% da nossa população ainda, que nessa idade vai estar ativa, trabalhando, né? E isso gera um impacto, até porque o Brasil, comparado com o resto do mundo, a gente está mal, mesmo comparado com países que são conhecidos por terem aposentadorias mais longevas, né? O Japão, por exemplo, onde as pessoas se aposentam em média com 65 e vivem em médias aposentados por 21 anos, o Brasil é um país onde a gente se aposenta com 58 anos, e olha o que acontece, lá para 2065, gente, a gente vai virar essa curva, né? A relação de idosos em relação à população ativa, ela vai virar, a gente vai passar a outros países. Ah, Thiago, mas esse vídeo é sobre a discussão, reforma, previdência? Não, é sobre outra coisa, gente. As empresas não são feitas mais para durar todo esse tempo. As empresas antes duravam 70 anos, né? Em 2010, uma empresa era feita para durar 15 anos. O ano passado, por causa da pandemia, 2020, uma empresa que nascesse no ano passado, ela durava 8 anos. Então, se as empresas vão durar tão pouco tempo, como é que as pessoas vão se adaptar? E é o que eu falei, né? Então, a geração do passado fazia carreira, ficava 20, 30 anos numa empresa. Os millennials, os centennials e o alpha, não. Eles vão ter contratação por job, eles vão trabalhar pouco em tempo em cada uma das empresas. Então, esse clash de gerações nos ambientes de trabalho e na nossa sociedade vão criar a sociedade 5.0. E a sociedade 5.0 que não tem nada a ver com o novo normal, tá? Eu até brinco que não pode ser novo normal, porque o que a gente tinha antes não era normal, era um antigo bagunçado, tá? E esse mundo digital, que une a experiência do digital com o físico, né? Ele vai trazer uma nova vertente aqui, que é a vertente do social. Não adianta a gente pensar em nada, nenhum aplicativo e nenhum produto que seja físico ou digital, se ele não entregar a sua função social. Então é muito importante esse conceito. Tá pensando em montar um negócio hoje? Pensa na função social do teu negócio. Não é caridade, social, que impacto tem na sociedade. Muda o quê? Entendeu? Que propósito ele tem, que legado ele tem. É muito importante saber desse conceito. Até porque a jornada do consumidor está mudando. O consumidor, ele era passivo, ele absorvia a marca, ele se vinculava emocionalmente à marca, as pessoas tatuavam a marca no braço. Agora não, ele é um usuário ativo, né? Ele usa a marca, não serve mais para ele, ele troca, ele não compra mais storytelling, ele acredita em entrega que é funcional, que é real, entendeu? Ele quer propósito, ele quer significado. A gente não quer uma empresa que fale que é sustentável, a gente quer sustentabilidade. Então, quando a gente olha para essa sociedade 5.0, ela vem
como base uma economia que foi criada há pouquíssimo tempo, que é a economia 4.0, que é a economia colaborativa, que tem cultivo na organização social, é uma economia compartilhada, multivalor, né, que traz colheita e resultado na nossa sociedade. Ela é criativa, ela é semente, ela faz com que empresas nasçam, ela faz com que novos unicórnios nasçam, né, e ao mesmo tempo ela é ambiental, porque ela traz um impacto positivo, a gente compartilha recursos e tudo mais no meio ambiente. E com isso, eu consigo confiar na visão de futuro das empresas, né? Olha que conceito diferente, pensa nisso, né? E cada vez mais, gente, a economia compartilhada, que é um mercado gigantesco, para vocês terem uma ideia, a economia compartilhada, né, que há pouco tempo representava um mercado de 15 bilhões, ele vai ser até 2025 335 bilhões de dólares de mercado. Por quê? Porque o futuro é compartilhado, né? A economia criativa traz essa necessidade de compartilhamento. Hoje a gente vive a economia dos apps, né? O Brasil é um país onde a gente tem quase 210 milhões de brasileiros, e sendo que mais da metade tem acesso à internet e que está passando boa parte do seu tempo em aplicativos de celular. Então, cada vez mais a economia dos apps vai bombar, e junto dela é o futuro na palma da nossa mão, né? O que está no celular é o que existe, seja de experiência a serviços, a produtos, né? E quando a gente fala de experiência, olha que legal, é a economia da experiência mesmo, né? Você transformar ali o cafezinho na facilidade no serviço, na experiência. É vender o brigadeiro gourmet, que custaria R$2 a 20 quando ele tem a embalagem. Então, cada vez mais a gente vai ver esse movimento na sociedade 5.0, né? Um outro conceito interessante é a economia do as a service, né? A gente vai ver tudo sendo vendido como serviço, isso mesmo. Assim como o escritório pode ser um serviço no coworking, assim como o carro pode ser um serviço no aplicativo, assim como minha viagem pode ser um serviço, minha roupa pode ser um serviço, por que não? Né? Então, a economia do as a service, AAS, né? AAS, vai bombar. E também, né, cada vez mais, a gente vive hoje a economia dos unicórnios, né? Que cada vez mais grandes empresas nascem e se tracionam aí de maneira global, apesar de que algumas migram, né, de unicórnio para o que a gente chama, né, de camelo, né? Ficam bastante tempo aí sem água, né? Então, falando de tudo isso, quem é o profissional do futuro, né? Então, o futuro do trabalho pertence àqueles profissionais que souberem existir no mundo VUCA, que é volátil, insértil, complexo e ambíguo, e no mundo BUNNY, que ao mesmo tempo ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, eu tenho que saber lidar com essas competências. E vai surgir agora o que a gente chama de uma recuperação em K de trabalho, né? O que você tem de conhecimentos e habilidades formam os pilares, mas a sua carreira não vai estar mais em Y. Você não vai crescer ou para cá ou para cá. Não, você vai crescer em K. Muitas vezes você vai descer a escadinha rolante, vai no pezinho do K, trabalhar numa função aqui, de repente no outro dia você é contratado para fazer outra coisa ali, e você vai trabalhar por job, você vai trabalhar por tempo, não necessariamente você vai trabalhar sempre para a mesma empresa. A gente está assistindo o surgimento de uma recuperação em K, em duas velocidades. Algumas funções estão deixando de existir. Por exemplo, um trabalho manual, atendimento ao cliente por telefone, coisas assim, que estão sendo substituídas por apps e tudo mais. Não que ela não exista hoje, mas ela está deixando de existir. Em compensação, outras estão crescendo muito rápido, né? Metaverso, experiência digital, né? Pessoal que trabalha com tecnologia, customer centric e por aí vai. Então é importante saber em que posição do K você está e se as suas habilidades de pensamento crítico, análise, etc e tal, estão criando esses pilares para você, né? Então é muito importante que os pilares estejam corretos. Ah, Thiago, mas o mundo no futuro vai ser tudo computador, automação. Não, a automação do futuro, né? Hoje a gente vive 53% de automação de máquinas e tudo mais, sendo que cada vez mais as máquinas vão ganhar um pedaço desse trabalho do homem, mas não vai ser o futuro exclusivo. A gente ainda vai viver muitas vezes, né, convivendo com a tecnologia, até porque o profissional do futuro não é sobre entregar tarefas manuais. O profissional do futuro é sobre ser tecnológico, fazer gestão por performance, né, saber lidar com essa contratação por job. Ele tem que ser team leader e cheerleader ao mesmo tempo, né, saber engajar a equipe, saber liderar a equipe, né. Ele tem que fazer gerenciamento de curto prazo, não mais gerenciamento de longo prazo, e saber pertencer a equipes globais. Por último aí,
Uma grande tendência de aprendizagem para o futuro está no microlearning, né? Nos pequenos cursos, nos pequenos aprendizados. A universidade deixa de ser necessariamente algo que tem que frequentar por 4, 5 anos, né? As pessoas querem criar competências em menos tempo, em 1 a 2 meses, de 2 a 3 meses, de 4 a 5 meses, tá? Então todo esse conceito junto, o futuro do trabalho, o profissional do futuro, o clash de gerações, ele é um dos 3 pilares importantes dessa nova economia, essa sociedade 5.0, que vai com certeza mudar as nossas vidas a partir de amanhã. Obrigado por assistir esse conteúdo, fique ligado que tem muito mais aqui. Um abraço!